Boa noite a todos, boa noite, amigos queridos, que através desta live, fazendo o Evangelho de Jesus pela nossa casa espírita, a Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, CEFIF, nos reunindo mais uma vez para esse Evangelho de luz em nossas vidas, onde todos possamos estar reunidos para nos abastecermos desta luz, destes ensinamentos e de tudo que nos traz a lembrança de Jesus e do que ele representa para a nossa vida. Que nós possamos nesta noite estarmos juntos mais uma vez em vibrações amorosas, sentindo mais do que só escutando as lições que nos possam fazer refletir na nossa vida como espíritos imortais que somos. Antes de nós começarmos o nosso evangelho, como muitas vezes podemos ter amigos que pela primeira vez estão entrando online para assistir o evangelho desta noite, nós fazemos a nossa prece inicial, fazemos a leitura do trecho do evangelho, depois faremos os comentários, as reflexões, depois o passe coletivo que é dado lá, passe coletivo, me desculpem o termo, o passe à distância que é dado pelos amigos abnegados passistas da nossa casa espírita, que de suas casas nesses momentos estão preparados para esse trabalho. Depois faremos as vibrações e a prece final. Isso tudo leva mais ou menos de 30 a 40 minutos no máximo. Então que nós possamos neste momento de luz elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos preparando para recebermos tudo que o Evangelho de Jesus possa nos trazer de reflexões para a nossa própria vida. Que nós possamos nos acomodar no lugar em que escolhemos para fazer esse Evangelho, nos tranquilizando a mente, para podermos absorver todos esses conhecimentos que o Evangelho nos traz, que a cada leitura uma nova reflexão nos proporciona. Jesus, divino amigo de nossas vidas, que a tua luz bendita dentre os nossos lares, podendo imantar de amor, de luz e de paz todo o nosso ambiente, bem como os nossos entes queridos que aqui se encontram, e que todos nós que estamos aqui com este objetivo de realizarmos o Evangelho, sejamos, Senhor, abençoados pela intuição para melhor podermos compreender e fazer as reflexões oportunas que nos proporcionem mudanças em nossa vida, mudanças de pensamento, de sentimentos, de atitudes. Obrigada, Jesus, pela oportunidade bendita deste momento em nossas vidas. E te pedimos, sê conosco, nos amparando, nos fortalecendo, mestre e querido amigo. Que assim seja. Muito boa noite, amigos que estão aqui já no chat, nos proporcionando a oportunidade de fazermos juntos esse Evangelho, sentindo essa presença amiga de todos, sentindo que assim não estamos sozinhos, né? Nesses momentos do Evangelho que estamos fazendo online, as palestras online, uma das grandes coisas que aprendemos com a pandemia, né, que para mim tem ficado bastante forte, é aprender a sentir a vibração do Evangelho, a sentir a vibração
do passe à distância, a sentir a vibração das preces. Então, nós estamos nesse exercício de sentir a vibração uns dos outros. E muito oportuna é essa comunicação que é feita através da tecnologia, onde nós podemos trocar as nossas impressões, né? Nos darmos boa noite, bom dia, boa tarde, um convite, uma palavra de carinho. Isso nos faz nos aproximarmos. E a gente vai sentindo assim a vibração de cada um de nós. E é isso que verdadeiramente importa, porque nós sabemos que o que nos liga a Deus são as nossas vibrações, né? Nós estamos ligados ao alto, aos amigos da esfera superior, pelas nossas vibrações. Quando a gente fala que quando nós desencarnamos, nós vamos aonde nós vamos, depende da nossa vibração, porque nós vamos ser atraídos pelas mesmas vibrações. Então nós vamos aprendendo também a construir as vibrações entre nós encarnados. Não precisamos necessariamente estarmos juntos no mesmo lugar, mas da onde estamos e ouvindo e nos sentindo, nos vendo, nós podemos sentir a vibração uns dos outros. É muito importante esse momento de reflexão sobre a pandemia nesse quesito, né? Como muitos outros que nem dá para relacionar todos agora, que não é nem o caso. Então, nós fazemos o Evangelho sempre na sequência. Nós estamos no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. E o item dentro do capítulo que nós vamos iniciar hoje, os falsos profetas da erraticidade. E quem traz esta lição para nós é Erasto, discípulo de São Paulo, em 1862. Então ele diz assim para nós: os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também e muito mais numerosos entre os espíritos orgulhosos, que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médiuns que o servem. Então, são os falsos profetas que existem no plano espiritual. Por que existem falsos profetas no plano espiritual? Porque quem são os espíritos que estão no plano espiritual? São espíritos como nós, que eram encarnados e depois que perderam o corpo físico, né, que se desligaram da Terra, vão ser espíritos, simplesmente. E de lá, assim como nós recebemos do alto espíritos que vêm nos ensinar, que vêm nos trazer palavras de incentivo, que vêm, como a gente vê Emmanuel, né, através da psicografia de Chico, tantos outros espíritos que vêm à luz, né, da mediunidade, trazendo a palavra dos espíritos de luz. Quantos espíritos existem também que ainda agem, pensam e sentem no mal? Porque nós temos um grande mal em nós, que é assim: morreu, virou santo, né? E a gente esquece tudo que a pessoa foi, como a pessoa era, né? E acha que morreu, virou santinho. E não é assim que funciona. Nós vamos desencarnar e ser exatamente o que nós somos até o momento do nosso desencarne. Por isso, nós temos tempo, até o momento do desencarne, de fazer transformações em nós. Mudanças assim muito grandes e valiosas para o espírito imortal que somos.
porque nós vamos estar lá no plano espiritual exercendo esses nossos sentimentos, essa nossa vibração onde a gente estiver. E o que nos liga, né? E nós iremos aonde a nossa vibração estiver imantada. Então, o que ele fala aqui, isso que ele está falando para nós, é que não podemos achar que entre os desencarnados todos são espíritos de luz, porque não são. Nós, quando desencarnarmos, quando desencarnar, não posso falar por todo mundo, porque cada um sabe de si, não serei um espírito de luz, serei um espírito que está no trabalho de buscar a sua própria luz. Mas não sou um espírito Joana de Ângeles, não sou um espírito Meimei, que são espíritos de luz, que nos trazem palavras de amorosidade, de incentivo, de força, né? E tantos outros. Eu dei só o exemplo de 2, mas quantos médiuns que psicografam de espíritos valorosos do plano espiritual. Né? Mas nós estamos a caminho, nós podemos até ser servidores desses espíritos, mas ainda distante de ser esses espíritos. Porém, isso eu, Silvia, agora cada um sabe de si. Né? Então, é isso que ele está falando, que nós temos que tomar muito cuidado, porque principalmente nesse caso aqueles que são médiums, que muitas vezes se envaidecem daquele espírito que está ali, ou lhe ditando, através da escrita, da palavra, da própria intuição, e ele acha que ele já é o coberto de luz e que ele trouxe, tudo que ele traz é a grande verdade. E aí a pessoa acaba se perdendo naquela ilusão, né? E não consegue fazer a análise para saber se é um espírito de luz ou se não é. Né? Não que nós não tenhamos a nossa luz, temos todos a nossa luz, todos. Uns estão mais apagadinhos, outros já estão mais abertos, estão mais assim, exuberantes, né? Por quê? Porque pelo processo reencarnatório que nós vamos aumentando a nossa luz, porque é aí que nós vamos estar assim trabalhando os nossos sentimentos. E como é que eu vou adquirir toda essa luz? Quando eu tiver sentimentos, só sentimentos nobres, não tiver mais dores nenhum de sentimentos ainda pequenos que temos. Ciúmes, vaidade, orgulho, inveja e daí por diante. Egoísmo. Então, esses espíritos que já têm essa luz intensa, esses sentimentos já não moram em seus corações. E aí eles servem de exemplos para nós. Por isso, nós precisamos parar, pensar e analisar para saber se aquele espírito é do bem ou não, se aquela mensagem é válida ou não. E nunca esquecer que primeiro a mensagem é para mim. Né? Então aí eu tenho como avaliar, poxa, para mim isso não está servindo. Mas espera aí, vamos avaliar o que é a coisa, como é que essa mensagem está trazendo de direcionamento, para a gente não passar para frente informações que não são verdadeiras, né? Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito, né? Aí eles dão aquela mensagem e aí eles assinam, ou então falam, né, que são Chico Xavier, ou Emmanuel, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros por aí afora. Só que, se nós conhecemos a vida desses outros espíritos, da qual ele se identifica como sendo, isso quando não fala que é o Cristo, né? E a gente vendo a característica da fala, das palavras, vamos buscar
Onde tem mais mensagens que aquele espírito que assinou ali tem? Para a gente fazer uma comparação, né? Porque por mais que ele floreie, por mais que ele fale palavras bonitas, o que tem no meio daquilo ali, o que tem de intenção naquela mensagem, eu preciso buscar quando aquele fala, na verdade, aquela que é a mensagem mesmo daquele espírito, para que eu possa comparar e ver se realmente é a mesma pessoa. Não é pela grafia, é pelo conteúdo. Então, nós não podemos também achar que, porque o Espírito fala que nós vamos já achar que estamos recebendo o Cristo, né? São eles, esses espíritos, que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Porque aí se o grupo não aceita aquela mensagem como verdadeira, aquele espírito aquele que psicografou, que passou a mensagem, já começa. Não, porque já começa a se achar um injustiçado e aquele espírito fica imbuindo na sua cabeça. Não, de verdade, tá vendo aquilo? Aqueles espíritos lá não estão com nada, eles estão achando que você não é um bom médium. E aí começa, né, realmente obsediar esse espírito, esse médium, né, esse espírito encarnado. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentindo ao que diz ser. Peraí que eu li aqui tudo errado, desculpa. Porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Então, quando agem dessa forma, que semeia a discórdia entre o grupo, né, ele já está mostrando qual o nível de espírito que ele é. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas por quê? Porque primeiro o espírito desencarnado fascina o médium. Não, porque... E assim, como que ele faz isso? É através do pensamento. Quando nós estamos assim envolvidos com a prece, nós estamos envolvidos com o nosso amigo espiritual, que a gente está assim em momentos de tranquilidade e serenidade na nossa vida, e que a gente tem uma decisão, que a gente quer fazer alguma coisa e não sabe que rumo tomar. Quando a gente faz uma prece, pede auxílio aos amigos espirituais, a gente não ouve uma voz que nos fala. Não fala assim, faça isso ou faça aquilo. Mas a gente começa a achar caminhos, começa a achar prós e contras para aquilo, para que a gente aprenda a fazer a escolha. Esses são os amigos espirituais que estão ali nos auxiliando. Eles não falam, segue este caminho. Não. Eles vão nos intuir, eles vão fazer com que nós reflitamos. E sim, olha, este caminho leva a isso, aquele caminho leva a aquilo. A gente começa a refletir e acha que a reflexão é nossa. E não é. Muitas vezes os espíritos estão ali nos auxiliando a fazer o nosso despertar para a escolha certa. Aí a gente senta, pondera, realmente, tem esse caminho, tem esse caminho. Qual eu quero seguir? Ou então, dos dois, o que eu posso tirar para fazer um outro caminho? Então, nós achamos que a escolha é só nossa. Mas os amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, o amigo espiritual, o mentor, o guia, como cada um gosta de chamar, ele está ali nos auxiliando porque nós pedimos ajuda, né? E assim como temos esse amigo que fala, que mostra para nós, assim, vai nos abrindo o caminho para que a gente encontre as opções, né?
para poder tomar alguma decisão, tem aqueles espíritos que ficam nos insuflando. Você é tudo de bom. Esse grupo está te atrapalhando. Esse grupo está te atrasando. Você é muito melhor do que aquele lá. Você é muito melhor do que o outro. E nós vamos sentindo isso tão fortemente em nós que nós acreditamos. E começamos a achar defeito naquele médium, naquela mensagem, naquele outro e naquele outro, sem olhar que nós estamos sendo envolvidos naquele momento. Né? Para que essa fascinação é por nós mesmos. E os espíritos vão nos inflamando a sentir assim, ou que nós somos todo poderosos. E aí a gente não enxerga mais nada. Aí tudo aquilo que aquele espírito nos intui, nós vamos achar que está certo. Por quê? Porque ele já nos deixou todo orgulhoso. Então a minha fala é a certa, é a verdade. Porque eu tendo intuição para falar isso. Né? Mas ele já nos envolveu numa trama tão assim, num emaranhado, que a gente não consegue distinguir se é o meu pensamento ou se é o pensamento de algum espírito. Não, eu acabo achando que é só meu mesmo, principalmente porque se minha autoestima vai lá em cima, meu ego, né, não é nem autoestima, a minha vaidade, né, cresce, aí o que acontece? Eu vou dar toda a corda para esse espírito e acabo achando que tudo que vem dele é verdadeiro. E aí a gente nem percebe que está acontecendo isso, nem percebe. Quando nós só vamos perceber em algum momento que nós tivermos assim um momento, um minuto, alguma lição, alguma fala que nos desperte, senão que nos assim atente. Não, pera um pouco, mas eu li isso daqui, está no Evangelho e o Espírito vem me falando outra coisa, então eu vou avaliar, aí é o despertar. Porém, muitas vezes a gente nem vai viver a vida inteira com aquele espírito falando tudo o que ele quer e a gente agindo, achando que somos nós, né? E a gente nem percebe que nós vamos nos afastando das pessoas, nós vamos assim achando que somos o bambam das coisas e na verdade nós estamos assim influenciados por espíritos que estão zombando da gente, porque eles fazem isso, a gente obedece, aceita e lá eles ficam se divertindo às nossas custas. Né? Então nós precisamos estar atentos, porque um espírito de luz, ele jamais fala faça isso ou faça aquilo. Não. Ele lança em nós as ideias para que a gente possa refletir nas ideias que vão surgindo naquela direção para a gente tomar a nossa decisão. E até nas comunicações. Né? Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Então é assim, sabe? Ignorante do quê? Ignorante das leis divinas, ignorante do bem, ignorante do amor, né? Porque a gente também não deve menosprezá-los, porque eles são inteligentes no sentido de ficar nos emaranhando a nossa mente. Mas por quê? Porque ele mexe com a nossa vaidade. Né? Então nós precisamos sim observar,
atentar. Olha, isso que está me vindo na cabeça tem algum sentido? Esse pensamento é meu? Eu o teria? Esse pensamento está de acordo com as leis divinas? Essa ideia viria de Jesus? Viria de espíritos como Joana de Ângeles, Emmanuel, Eurípides, Bezerra de Menezes? Viria desses espíritos? Eu preciso aprender a avaliar para não cair no conto. Né? Eu preciso aprender a formular perguntas para mim mesma para saber as respostas. Então, assim, tudo que nos vem dado assim pelos espíritos de mão beijada não é um espírito de luz, porque eles jamais podem tomar uma decisão por nós. Não podem. Né? Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender a tomar as decisões, para aprender a seguir, a guiar a nossa vida. Então, eles nos intuem, sim. Eu vou repetir um monte de vezes isso. Eles nos intuem a achar o caminho com as ideias que eu vou encontrando. Este caminho tem isso, esse caminho tem aquilo, aquele outro tem outro. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina, cujo número de adeptos diminui, seja mais verdadeira que outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Então, olha, quando Kardec se propôs a fazer o estudo, né, dos efeitos dos fenômenos que existiam, né, e começou o intercâmbio com os espíritos, vinham de todo o planeta. Ele recebia cartas sobre um determinado assunto do Evangelho, das palavras de Jesus, que são esses que a gente que tem aqui no nosso Evangelho. E quando é a palavra de Kardec, ele os juntava todos, né, e via que todos estavam falando a mesma coisa. Ele juntava todos e fazia um resumo para pôr no Evangelho, senão já pensou como seria, né? Então, vinha de todos os lugares o mesmo conteúdo. Porque o importante numa mensagem, né, não é só a fala bonita, é o conteúdo que importa. E era isso que ele recebia de todos os centros, de todas as pessoas espíritas, né, de médiuns que psicografavam, que falavam, né, e eles redigiam e mandavam para Kardec. Por quê? Porque para não ficar na mente só de um, porque aí nós poderíamos dizer, bom, isso veio só daquele grupo. Será que já não está contaminado? Não. Então as mensagens vieram de todos os lugares do planeta, mas assim, com o mesmo conteúdo.
Então, tá vendo como, ó, a gente pode ver que tem alguns lugares que falam de Paris, de Bordeaux, é outra cidade, né? É, tem Bispo de Alger, tem alguns outros que a gente sabe que aqui no Evangelho, eu agora não estou achando os outros, estou vendo só esses daqui porque estão aqui pertinho, né? Tem aqui ó, o Espírito Protetor de Karlsruhe, nem sei falar o nome. Então, veio de diversos lugares. Porque é isso que ele está falando aqui para nós. Se fosse diferente uma fala da outra, a gente aí com certeza podia se pensar que não era o mesmo, que não era espíritos de luz a trazer. Então nós precisamos avaliar aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos dos espíritos e aquilo que recebemos como psicografia. Porque se ela tem conteúdo da lei divina, se ela tem conteúdo realmente que traz proporciona reflexão importante para a humanidade e não simplesmente uma imposição de uma ideia, né? Porque a gente pode ler que no Evangelho não tem nenhuma imposição. Aqui cada um interpreta segundo as suas construções, o seu entendimento. E é isso o que Jesus está falando aqui para nós, o que Kardec está falando aqui para nós, que Erasto trouxe, né, que Kardec aqui compilou para nós, escreveu de uma forma tão clara e que assim não tem o que a gente ficar, nossa, mas será que isso que está falando é uma verdade? Se não fosse, não teria, a gente não estaria com os estudos e seguindo o Evangelho de Jesus ao longo da nossa vida. Porque a gente vê que cada lição nos traz um aprendizado para o exercício do bem, para a nossa modificação interior, modificação de sentimentos doentios que ainda trazemos em nós e que nós precisamos aprender que os espíritos desencarnados seremos como somos nós, quando também desencarnarmos. Que espírito seremos? Que espírito somos hoje encarnados? Nós vamos permanecer do mesmo jeito. Então, quando há uma psicografia, esse espírito não modificou porque desencarnou. Não. Vai continuar da mesma forma. E muitas vezes, a gente às vezes recebe de parentes, né? Recebi um comunicado, uma mensagem de um parente. E aí, assim, para mim já aconteceu um fato desse, e quando meu pai desencarnou, e eu não me convenci que era ele, porque a fala, o conteúdo, nada daquilo me tocou como sendo meu pai. Então, pode ser que atendeu a necessidade de outras pessoas, porque queria saber como estava. Eu acho que a gente precisa orar por aqueles que foram, né? Mais do que saber como eles estão. Orar para que eles estejam bem, que eles tenham encontrado seus caminhos, né? Porque eles continuarão sendo quem eles são. E se nós o conhecemos, a gente também vai perceber a fala, a escrita, né? O conteúdo do que está sendo trazido. E isso é o que ele está nos mostrando, que também existem os falsos profetas na erraticidade. Nesse caso de familiar, eu não entendo como sendo um falso profeta, porque eu acho que até é uma caridade para aquele que pediu, porque ele só vai ter esse conforto se ele tiver uma notícia, né? Então, o que vem, não vem nada de mal, né? Veio só falando de bem, né? Eu estou falando no meu caso, né? No nosso caso, que para a pessoa foi tranquilo. E pronto, olha que felicidade, ele está bem.
E eu acredito que esteja mesmo. Que estivesse na época, porque faz muitos anos já que meu pai desencarnou. Mas assim, eu só quero que ele esteja bem. Agora, como ele vai estar, vai depender só dele. Das minhas orações, do meu amor, do meu carinho, isso ele pode ter certeza que vai ter, né? Mas que ele esteja bem, é só isso que a gente tem que pedir, sabe? E observar que toda mensagem que é divina, por trás estão as leis divinas. Todas as mensagens no bem têm um fundo no seu conteúdo. Ele propõe uma transformação, ele nos traz esperança, nos traz paz ao coração, nos traz a alegria e nos traz principalmente a certeza da verdade divina. Então, vamos parando por aqui, porque olha, eu já me excedi bem no tempo, mas é um assunto que gera bastante dúvida muitas vezes, né? E que é importante a gente refletir. Então, se vocês puderem ler de novo, a semana que vem nós vamos continuar, porque é longo, né? Foi dividido em 2 partes. Então, para a semana que vem, se vocês quiserem ler, para que as reflexões sejam melhores, fazer algum comentário, qualquer coisa, a gente está à disposição, tá bom? Então, vamos para a outra parte do nosso trabalho, que agora é o passe. Então, nesse momento do passe, nós não devemos pensar em mais ninguém. Nós devemos estar em paz conosco, deixar o nosso pensamento muito tranquilo, porque é o momento de nós recebermos, o momento dos nossos entes queridos, daqueles que sabemos necessitados, porque estão doentes, porque estão necessitados de qualquer outro tipo de dor, nós vamos fazer depois. Então, este momento é um momento para nós. Então, eu convido a todos para se acomodar o melhor possível onde estiverem. Fechando os olhos e sentindo, percebendo que nós já estamos sendo atendidos. Que em nossa volta a luz já se faz presente. E nós vamos inspirando vagarosamente, para que toda essa luz, para que todas estas vibrações salutares nos envolvam o corpo e a alma. Trazendo luz, trazendo a calma, trazendo a fé e a confiança. De que Deus está no comando de tudo em nossa vida. E que nesses momentos em que recebemos essas vibrações de luz, somos renovados em força, coragem, para seguirmos nossa caminhada. E a nossa imensa gratidão, Jesus, por estas bênçãos em nossa vida.
por toda esta luz que nos envolve, por toda a paz que sentimos em nós. Que te rogamos, Jesus, que também envolvam os nossos entes queridos. A cada um, atendendo às necessidades mais profundas de cada espírito. Que envolva os nossos lares, Jesus, em vibrações de amor, de paz, de luz, de esperança, de fé, de coragem. Cada cantinho do nosso lar seja abençoado. Que abençoe os nossos amigos espirituais, de cada um dos entes queridos dos nossos lares, o nosso, o mentor espiritual da nossa família. Que todos sejam atendidos e fortalecidos. E gratos por tantas bênçãos, Senhor. Doamos para Ti o melhor dos nossos sentimentos, todo o carinho, toda a luz que sentimos em nós, para que vós podeis levar e transformar em bálsamo, em luz, em paz e esperança, força e coragem a todos os encarnados e desencarnados desta terra bendita. Que cada espírito, Senhor, que passa pelos seus momentos de testemunho na terra, sintam-se amparados e fortalecidos para passarem por esses momentos sentindo a Tua luz a envolvê-los. E nós só temos a Te agradecer, Jesus, pelas bênçãos de um novo dia, pelas bênçãos e oportunidade de estarmos reunidos neste momento em Teu nome, para podermos, Senhor, estudarmos os Teus ensinamentos e trazê-los como reflexões profundas para a nossa própria vida, como espíritos encarnados, mas espíritos imortais. Obrigada, Jesus, por este banquete de amor em nossos lares, por este banquete de luz em nossas vidas. E te rogamos ainda mais uma vez, Jesus, sê conosco em mais esta semana, porque tudo faremos para estar contigo também. Graças, Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite, amigos. Muito obrigada pela presença amiga de todos, pelas vibrações, pela luz que cada um expande de si para essa humanidade bendita. E lembrando que esse evangelho acontece em todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E estão todos convidados a participar. E é muito interessante que cada companheiro traz a sua própria reflexão. E isso faz com que nós possamos refletir ainda mais no Evangelho de Jesus e ver quantas possibilidades de reflexões uma lição de Jesus pode trazer para nós. Que a paz de Jesus envolva todos, que o seu amor seja presente
na vida de cada um. Até a próxima semana, se Deus assim me permitir. Meu forte e grande abraço e o meu grande agradecimento a esta casa pela oportunidade que me concede de realizar este evangelho todas as terças-feiras. Muito obrigada, amigos, pela ajuda, pelas vibrações, aos passistas da nossa casa pelo trabalho e que nós possamos manter essas vibrações em nossos corações. Até a próxima semana, que assim seja.